Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e esteja com toda a sua família. Hoje, sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa, dia 7 de maio. Estamos assim concluindo a 7ª semana do tempo da Páscoa, vivenciando os últimos dias pascais. Hoje, com muita alegria, convido você e sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinaram sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntaram: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser desse? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Então Jesus não disse que ele morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e as que escrevo. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveria ser escrito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desse sábado da 7ª semana do tempo pascal, dia que antecede a celebração do encerramento desse tempo litúrgico, o qual celebramos amanhã, Pentecoste, o qual nos insere na perspectiva bíblica da despedida de Jesus, essa liturgia de hoje. Então, diante do eminente retorno de Jesus ao Pai, Pedro o interroga sobre a possibilidade de ficar alguém a fim de perpetuar na história o que se deu em Jerusalém. Este será João, o discípulo amado, o mesmo que escreve o que testemunhou. De fato, João, por ser mais novo entre os apóstolos, foi o último a morrer no ano 100 depois de Cristo, de morte natural. Pedro, contudo, foi a exemplo de Cristo, morto crucificado de cabeça para baixo. Então, o discípulo amado se converte em testemunha de tudo isso, na medida em que é consciente de que o Senhor permanece com ele em todos os momentos de sua existência. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a certeza da permanente presença de Deus fez do discípulo um verdadeiro anunciador da boa nova da salvação. E essa certeza que até os nossos dias nos anima a trilhar o mesmo caminho de Jesus. É essa certeza que nos torna ainda hoje fiéis seguidores de Jesus Cristo. Que esta mesma certeza da presença de Deus continue a nos animar, nos tornando sempre e cada vez mais fiéis colaboradores do plano divino da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho vemos como Jesus desvenda para os apóstolos os mistérios que lhe estava reservado, como que para animá-los e dar-lhe força para continuar firmes até nos tempos que lhe fosse necessário. Unidos a Jesus pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos assimilar o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Para cada um de nós, meus irmãos, queridas irmãs, o Senhor tem um desígnio. A nossa história é diferente da de todo mundo, porque somos únicos e temos um chamado pessoal. Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvida em relação ao discípulo que Jesus amava. Jesus, porém, disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Não precisamos nos importar com aqueles e aquelas que ainda não acompanham Jesus, pois o Senhor tem uma hora destinada a cada um. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, o plano de Deus para nós é perfeito e tem um sentido definido, uma marca singular. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o projeto de Deus para as outras pessoas, nós deveríamos estar atentos à voz de Jesus, que nos diz pessoalmente: Tu segue-me. É importante que permanecemos quietos, abandonados às sugestões do Espírito Santo,
que prescuta o nosso coração e sabe precisamente o que nós necessitamos. Devemos nos alegrar quando o Senhor nos chama particularmente, pois assim nós entendemos que a vontade de Deus está se cumprindo em nós. Está atento ao chamado de Deus. Está atento àquilo que Jesus quer falar para cada um de nós a sós. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai, como discípulo amado, desejando estar perto de Jesus e ser amado por Ele, que sejamos o testemunho desse amor suficientemente forte para atrair muitos outros discípulos para Jesus, para assim vivenciarmos a graça do reino de Deus. A todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, desejo um santo e abençoado sábado. Que possamos, assim, imunados pelo Espírito Santo, possamos nos preparar para celebrarmos dignamente a solenidade de Pentecostes, que será no dia de amanhã. Que Deus realmente possa iluminar o seu coração com os dons do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Então desejo a vocês, mais uma vez, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.